Vocês já devem ter percebido que água é sinônimo de vida. Para começar, é o meio perfeito no qual a vida pode se formar e reformar. Mas por quê? Quais propriedades a tornam o fluido da vida? A água tem um papel extremamente importante em toda a química que ocorre. Um conjunto enorme de materiais se dissolve na água. E como a água possibilita que outras coisas se dissolvam nela, ela fornece um meio onde os elementos podem se recombinar e formar substâncias novas. A água assume uma estratégia de dividir para conquistar, a fim de decompor outras substâncias químicas. No caso do sal de cozinha ou cloreto de sódio, os átomos de oxigênio com carga negativa circundam os íons positivos do sódio, enquanto os átomos positivos do hidrogênio circundam os íons negativos do cloro. Ao separar os dois elementos, a água literalmente decompõe a estrutura do sal. Além disso, como a água se mantém líquida, nas condições da superfície terrestre, é possível se mover em todas as direções. Isso se chama grau de liberdade. Então as coisas podem se mover, mudar, vibrar, esticar, girar. E conseguem tentar combinações novas e se ligar de formas diferentes. Isso certamente ajudou a promover o início da vida no planeta Terra. As substâncias químicas, os ingredientes puros que formavam a vida, estavam constantemente no meio líquido, esbarrando-se uns nos outros e se combinando em uma nova estrutura química. Com o passar de milhões de anos, esse processo pode levar à formação de organismos vivos. Mas para realmente observar a função da água de gerar vida, nós precisamos nos voltar para o reino vegetal. Em um vegetal, uma função importante da água é estrutural. A célula vegetal é como um balão de água. Ela mantém seu formato por causa da pressão da água dentro da célula, forçando para fora a rígida parede de celulose. A água transforma a luz solar em alimento. A água também tem uma habilidade quase mágica como reagente químico. Em outras palavras, a água estimula reações químicas que mudam a natureza de outras coisas. Por exemplo, a transformação química que a água possibilita dentro dos vegetais. Os vegetais criam seu próprio alimento usando a luz. Chama-se fotossíntese. E quando eles fazem a fotossíntese, eles separam o hidrogênio do oxigênio na água e depois utilizam o hidrogênio com o dióxido de carbono no ar para produzir açúcar. É alquimia. Felizmente para nós, animais, a reação química também produz oxigênio como um resíduo. É uma relação maravilhosa entre plantas e animais, possibilitada pela água. Mas vegetais e água têm outro impacto dramático na nossa atmosfera. Utilizando um sistema formidável, vegetais transportam água de suas raízes até suas folhas, onde ocorre a fotossíntese. A água, com sua alta tensão superficial, a qualidade elástica da superfície de um líquido que a torna difícil de quebrar, consegue subir pelo sistema vascular até de árvores mais altas. Uma vez lá em cima, ela evapora no ar através das folhas. Uma simples sequoia libera até 1.900 litros de líquido precioso pelas suas folhas em um dia. Como ele chega lá em cima? Uma bomba hidráulica movida por energia solar. As moléculas de água atraem umas às outras e para cada molécula de água que deixa a coluna de líquido na folha, outra molécula sobe. E o resultado em rede é que, pela evaporação na superfície da folha, há um fluxo de água se movendo continuamente do solo para a raiz e, por fim, saindo pela folha. Este movimento silencioso, invisível, de molécula por molécula de água subindo pelo vegetal, representa o maior uso da água pelos seres humanos. Como um bem de consumo, nada no portfólio da água se compara à irrigação, principalmente no oeste dos Estados Unidos. Se observarmos o uso da água, por exemplo, no estado da Califórnia, Utah ou Arizona, a grande maioria da água usada para fins humanos é na irrigação. No estado da Califórnia, talvez 80% da água, talvez até um pouco mais, seja utilizada na irrigação de plantações locais. Em outras palavras, a grande maioria da nossa água se torna alimento. Mas não é fácil. Para cultivar uma única maçã, são necessários 95 litros de água. E para meio quilo de carne, são necessários uns 4.500 litros de água. Nos Estados Unidos, por nossa dieta ter um consumo de carne relativamente alto,
Todos os dias nós usamos em torno de 6.000 litros de água por pessoa só para produzir os alimentos que consumimos. Existe água até no deserto. Califórnia, responsável pela maior parte da agricultura do país, é abençoada com solo fértil e período de cultivo durante o ano inteiro. Mas o estado e seus vizinhos de Nevada ao Colorado não têm muita água. Ou, mais precisamente, a água tende a cair aqui, em montanhas de até 4.200 metros de altitude. O resto da região, salvo algumas exceções, possui um clima que varia de semiárido a muito seco. A solução ousada dos estados do oeste para esta distribuição desigual de água tem sido represar os poucos e preciosos rios da região, inclusive o Colorado, e desviá-los milhares de quilômetros para terras que recebem menos de 180 milímetros de chuva por ano. Apesar de métodos mais eficientes, como irrigadores, a técnica mais comum ainda é a irrigação por sulco ou por inundação. Um pequeno declive no campo permite que a gravidade movimente mais água pelas alas. À medida que a água avança pelos sulcos, ela molha as suas laterais. Quanto mais tempo ficar, mais se infiltra nos leitos. E dá para começar a ver a umidade se dirigindo para as plantações. As plantas absorvem essa umidade com suas raízes, que estão abaixo da superfície do solo. Exatamente como quando você rega as plantas do seu jardim. É basicamente um alagamento. Desse jeito, você alaga uma área confinada, diferentemente de alagar o campo inteiro onde há o controle. Aqui nós controlamos os sulcos. E por quanto mais tempo irrigarmos, mais longe ela vai infiltrar-se no leito, mais perto das raízes. As vantagens são: é um dos meios mais baratos. Não há muito investimento de capital. Depende de mão de obra. Por isso, encontramos essa técnica de forma predominante no estado. Mas transformar a paisagem com a ajuda de irrigação tem sérias consequências que um dia terão que ser solucionadas. Uma das coisas que acontece quando começamos a irrigar a terra em um ambiente semiárido como este é que estamos adicionando muito mais água à terra do que cairia naturalmente. E a água da irrigação pode dissolver minerais que ocorrem naturalmente no solo, dissolver o sal, e essa água salgada é levada à medida que a água volta para o rio. Então, os rios que drenam terras de agricultura irrigada apresentam concentrações maiores de sal. O Rio Colorado é um bom exemplo disso, que está tão salinizado quando chega ao México que nós tivemos que construir uma usina de dessalinização. E se esse sistema de águas subterrâneas não remover a água salgada, então o sal vai se acumular e o sistema de água subterrânea será comprometido. Esse sistema pode subir e causar problemas, como encharcar o solo, que pode estragar a plantação. Esse é um aspecto negativo muito sério. Quando observamos a escala de gerenciamento de água no mundo ou através da história, podemos ver os aquedutos da Roma Antiga, mas essas coisas mal se comparam aos projetos de água na América do Norte Ocidental. Uma obra-prima nesse sistema é a barragem de Hoover. Embora concluída há mais de 70 anos, a barragem de Hoover ainda é uma das realizações mais surpreendentes. Ela fez o inimaginável, domando o Rio Colorado no gigantesco Lago Mead, o maior reservatório feito pelo homem nos Estados Unidos. Para suportar a força e a pressão tremendas da água no Lago Mead, a barragem de Hoover é como uma pequena montanha aqui neste desfiladeiro. São 200 metros compactos, da frente até atrás. É enorme. Centenas de metros de concreto, então é gigantesca, com mais de 213 metros de altura. Ela precisa suportar, na base, uma pressão de água de mais ou menos 220 mil quilos por metro quadrado, porque atrás dela há o Lago Mead, que se estende por 177 quilômetros e comporta algo em torno de 35 bilhões de metros cúbicos de água quando cheia. Assim, você pode imaginar que isso não é apenas uma façanha da engenharia em termos de tamanho, mas a pressão que ela foi projetada para suportar é impressionante. A barragem foi construída primeiramente para trazer água do Rio Colorado para as fazendas e cidades secas da Califórnia, Nevada e Arizona. Hoje, a água do Rio Colorado abastece pelo menos 25% da agricultura do país. Dependendo da época do ano, talvez até 50%. É uma parte enorme do suprimento de alimento neste país, graças às águas do Rio Colorado,
que agora é controlado pela barragem de Hoover.